diante da Tua presença, Senhor. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece o meu coração. Por isso eu te peço que nessa noite haja um fluir sobrenatural, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha boca, que não seja eu, na minha capacidade humana, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe quão incapaz eu sou de transmitir o Teu reino, de transmitir a Tua palavra. Mas eu creio no Teu poder, Pai. Aquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos usa a cada dia, Senhor. Eu creio nas Tuas mãos, eu creio na manifestação do Teu poder, Pai. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor me use. Também que o Senhor possa transformar todo o coração de pedra num coração de carne sensível à Tua voz. Espírito Santo, sopra aos nossos ouvidos aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Sopra aos ouvidos dos Teus filhos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos sabedoria para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. É o que eu te peço, Pai. E desde já eu te agradeço, porque o mover e a unção e a manifestação do Teu reino está sobre este lugar. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, preste muita atenção no que eu vou falar nessa noite, amém? Eu não tenho pregado tanto que o pastor Bigardi prega direto e tal, então eu tenho um pouco ainda, nem uso iPad, eu ainda derrubo algumas árvores do planeta. Então, preste atenção, amém? Abra o teu coração. Joga os julgamentos, os pré-julgamentos, aquilo que a nossa mente quer pensar no meio da palavra de lado, amém? Deixa a teoria e toda aquela parte da eloquência de lado, amém? Que Deus, Ele quer falar nessa noite. Somos um corpo. Nós somos a igreja de Jesus nessa terra. Olha a pessoa que está ao teu lado. Essa pessoa, ela representa a igreja de Jesus nessa terra. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você foi chamado não só para ter uma cadeira somente sua na igreja. Você não foi chamado para falar, poxa, eu sento do lado... Deixa eu pensar direito. Eu sento do lado direito da igreja e agora o irmão fulano sentou na minha cadeira. E agora? Quem tira ele de lá para mim sentar? Amado, você não foi chamado para você ter uma cadeirinha onde você senta, vai embora, levanta, senta, vai embora, assiste o culto, ergue sua mão, abaixa sua mão, traz o seu dízimo e vai embora. Nós somos a igreja de Jesus nessa terra, amém? O futuro da nação, o futuro das próximas gerações não está na mão do governo. Eu vi que o Gevert está aí, desculpa, mas não está na mão do governo. O futuro das próximas gerações não está na mão da educação. Desculpe os professores de plantão. Não está na mão da educação. O futuro da nação não está em como a saúde de Curitiba, a saúde do Brasil vai caminhar. O futuro da nossa nação, o futuro das famílias da nossa nação, o futuro das famílias, daquilo que é mais precioso para Deus, não está na mão do Bolsa Família, você sabia? Não está na mão. Essa é uma mera ajuda que por politicagem o governo dá. Mas o futuro da nossa nação, ela não está nessas coisas. Não está na sociedade. Não está em quantos outdoors falam sobre paz, sobre tantas coisas, sobre os filósofos e o que o povo pensa. O futuro da nação, o futuro das próximas gerações está na mão da igreja. Amém? Na mão da igreja de Jesus nessa terra. Então ela está em nossas mãos. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala, na tua mão está o futuro da nossa nação, da nossa cidade e das próximas gerações. Está na mão da igreja de Jesus nessa terra. Nós, como igreja de Jesus, nós somos representantes do próprio Deus. Somente uma mudança de mentalidade irá mudar o futuro dessa nação. Somente uma mudança de mentalidade irá mudar o futuro das próximas gerações. Mas essa mudança de mentalidade, ela não começa numa grande massa. Ela começa comigo e com você. Toda mudança começa com 1% que cabe a nós. Amém? A mudança, ela não depende das pessoas que estão ao teu redor.
Depende única e exclusivamente de você. Depende de nós. Não espere a mudança daqueles que estão ao teu redor. Não espere essa mudança vir da política, vir da educação, vir do Brasil, ou vir do governo, ou vir do presidente. Essa mudança ela está nas suas mãos. Naquele 1% que eu e você podemos fazer. Amém? Como igreja do Senhor nessa terra. E a igreja de Jesus nessa terra, ela tem uma mentalidade de reino. Mentalidade de reino. O pastor Brigard pregou essa palavra esses dias atrás, sobre o reino de Deus. No reino, o rei manda e todos obedecem. No reino, o rei e suas leis são quem ditam as regras. E nós, como igreja de Jesus, nós vivemos em um reino, em uma monarquia, onde nós temos um rei, onde ele dita as regras e nós obedecemos. Então a igreja tem um papel importante para as nossas vidas enquanto nós vivemos nessa terra. Quer você acredite, quer não, a igreja tem um papel importante para a sua vida enquanto você vive nessa terra. Amados, nossos olhos devem sempre estar voltados para uma vida na eternidade. Amém? Nós não somos desse mundo. Nós passamos por esse mundo. Os nossos olhos eles devem estar na eternidade. Foi por isso que Deus, o nosso Rei, mandou o Filho dele. Deus, o nosso Deus, o poderoso, o grande eu sou, Ele mandou o Filho dele para essa terra para reconciliar eu e você, para reconciliar o homem a Deus e para que a gente possa viver na eternidade, o homem com o Deus da eternidade. E hoje nós somos conectados com a vida eterna através de Jesus. O Jesus, aquele Jesus que nasceu, que cresceu, o Jesus que morreu, mas aquele Jesus que ressuscitou para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Amém, igreja? Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E por isso nós temos o direito e o passe, está amarrado. Nós temos o passe de ônibus, o nosso cartão. Nós temos uma entrada, amém? Uma entrada na eternidade, no reino dos céus, através de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Quando nós nos reconciliamos com Ele, é através dele que nós podemos viver na eternidade, amém? Mas, então, se nós passamos por essa terra apenas com os nossos olhos voltados para a eternidade, para aonde nós vamos viver, para reinar com Cristo Jesus, para reinar com o nosso Deus, para que todo este cenário aqui na terra? Você já se perguntou? Para que Deus criou a terra? Para que Ele colocou o homem na terra? Para que Ele criou Eva para ajudar o homem? Para quê? Para que foi que Deus criou, fez a criação tão organizada? No primeiro dia tal coisa, no segundo dia tal coisa, no terceiro dia tal coisa. Para que Deus teve todo esse plano de criação do homem, se nós apenas temos os nossos olhos na eternidade? Para que todos os profetas? Para que Noé e a arca? Para que uma aliança com Deus? Para quê? Para que Moisés atravessar o mar livrando o povo? Para quê? Para que Jonas e a grande baleia? Para que tudo isso? Por que então Jesus morrer naquela cruz? Para que todo esse cenário nessa terra? Para que mandar o Filho de Deus para essa terra? Deus, o nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas. E na boa, Deus é Deus, não é? Ele já era Deus desde a criação. Para que Ele criou essa terra então? Para quê? Você já parou para pensar? Se o plano de Deus é apenas a eternidade, não seria mais fácil Deus nos colocar direto nela? Não seria mais fácil? Para que passar por essa terra? Se o plano de Deus é que nós reinássemos com Ele, para que Ele fez a terra? Para quê? Se o plano dele era reinar na eternidade, deixasse o nosso espírito é de Deus, ele volta para Deus. Sim, Deus, Ele quer que os nossos olhos estejam na eternidade, mas Deus, preste bem atenção, em seu propósito divino, Ele incluía nos planos passarmos por essa terra antes de vivermos na eternidade. Você está entendendo isso?
no plano de Deus, no plano que Deus traçou para o homem desde o jardim do Éden, quando Ele te formou, quando Ele te desenhou, Ele desenhou essa terra. Hoje o louvor, eu nem lembrava que músicas, eu não lembro quando foi que eu mandei um e-mail para vocês do louvor, nem lembro se foi quarta, segunda, sexta noite, não. Eu não lembro quando eu mandei as músicas. Mas a segunda música falou muito comigo. Falou, olha, o louvor todo falou, Deus criou a terra, criou o mar, para que dela nós pudéssemos cuidar. Para que Deus criou? Belezas naturais, para mim e para você, amém? Para que nós, como filhos de Deus, pudéssemos desfrutar dessa terra. Eu, particularmente, amados, Viviane Bigardi Ribeiro, vou dar meu CPF aqui também. Eu acredito fielmente que Deus tem uma vida de paz, alegria e abundância. Uma vida completa para cada um de nós, cada um em sua realidade, ainda nesta terra. Você crê nisso? Deus, Ele é Deus. Ele não seria bobo. Deus não é bobo. Com Deus não se brinca, não se zomba. Ele não ia fazer a terra da forma que é. Ele não ia soprar nas narinas de Adão o sopro de vida, se Ele não tivesse um propósito com nós aqui. Amém? Se Ele não se alegrasse com as nossas alegrias. A Bíblia fala que não devemos ajuntar tesouros nessa terra. A Bíblia fala sobre isso sim, pois este mundo aqui, ele é passageiro. Nós vivemos aqui quanto tempo? Sei lá, eu tive um vô que quase virou semente. Foi para 100 anos quase. Mas nós vivemos o quê? 70, 80 anos? Agora com Coca-Cola, então, está se vivendo bem menos, né? Quantos anos nos é permitido viver nessa terra, nessa realidade? Então, nós temos que realmente, sim, ter os nossos olhos na eternidade, no reino de Deus, saber que nós vamos reinar com Ele. Saber que aqui nessa terra tudo é passageiro, tudo vai se corromper, tudo vai passar. Nós não devemos juntar tesouros nessa terra, mas sim tesouros espirituais, pois esses nos seguirão na eternidade. Amém. Mas isso não significa que enquanto estamos nessa terra, não devemos nos esforçar para realizar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós, a cada dia, como servos de Deus, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, temos que nos esforçar a cada dia para realizar os planos que são dele nessa terra. Amém? Seria egoísmo do homem passar por essa terra e querer falar, e só olhar para si mesmo e falar, não, minha visão é de eternidade, minha visão é de eternidade, é de eternidade. Querido, olha para a pessoa que está ao teu lado. Deus nos desenhou com perfeição. Para você que é solteiro, olha para o lado, de repente você vai ver uma beleza natural. Uma beleza que aos teus olhos ainda não brilhou. Meus olhos te vinham de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Você pode, já aproveitar esse momento. Deus nos criou com um propósito. Você acha que Deus precisava criar a terra se Ele nos queria na eternidade? Não. Deus ama abençoar os seus filhos nessa terra. Amados, Deus criou essa terra para nós, para os seus filhos. Mesmo que o homem tenha se corrompido, e muitos tenham se levado pelos valores desse mundo, e o amor ao dinheiro a cada dia tem se multiplicado, e o homem quer coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Mesmo com tudo isso que os nossos olhos veem, Deus ainda se alegra com as nossas alegrias, amém? Mesmo que a gente veja tanta destruição, tanta falta de amor, tanta falta de perdão, tanta gente se destruindo, tantas famílias se desfazendo por causa de coisas e de dinheiro e de não sei o quê, Deus ainda se alegra com as nossas alegrias. Não significa que Deus, o mesmo Deus que soprou oxigênio em Adão, e nós respiramos o mesmo oxigênio daquela época até hoje, tenha mudado os seus princípios em relação ao propósito que Ele tem com as nossas vidas nessa terra. O propósito que é dele. Não é porque o homem se corrompeu que Deus mudou. Amém? Existem princípios que não mudam. Você parou para pensar? O mesmo oxigênio de Adão é o mesmo que nós. Alguém consegue viver sem oxigênio? Não. O homem pode até ter inventado uma forma de segurar as pessoas vivas, mesmo que elas não consigam respirar sozinhas. Mas parou a respiração, acabou. É o mesmo oxigênio. Então Deus, Ele não muda. E o mesmo propósito que Ele tinha quando Ele criou Adão e Eva e falou assim, está aqui a terra,
ela. Está aqui os frutos, vocês podem comer. Está aqui o açúcar do céu, o mel. Tantas coisas Deus fez. Esse mesmo Deus, Ele se alegra com minha e com a tua alegria. Deus criou a terra com belezas naturais, o mar, montanhas, sol, flores, para que eu e você desfrutássemos. Deus se alegra com a nossa alegria, Deus se alegra com as nossas conquistas. Ele se alegra se você aproveitar a vida que Ele te deu. E para isso, para que eu e você possamos desfrutar uma vida plena diante de Deus, Ele deixou um livro de instruções, a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina a viver nessa terra de uma forma que agrade a Deus. Amém, igreja? E ainda, essa mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia, ela nos ensina como alcançarmos a vida eterna. Muitas vezes eu e você, nós não vivemos uma vida completa em Deus, porque nós não conhecemos o manual que Ele deixou. Como todas as coisas nesse mundo, se você comprar um liquidificador, ele vai vir com um manual. Se você comprar um carro, ele vai vir com um manual. Todas as coisas nessa terra, elas vieram com um manual. E o nosso manual, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, é a palavra de Deus e a Bíblia, amém? Esses dias eu falei para uma menina aqui, que veio se aconselhar comigo. Eu falei, você quer nunca mais se desviar da igreja? Nunca mais. Sabe o que é? Nunca mais você sair da presença de Deus. Nunca mais você se ofender. Nunca mais você ficar magoado, chateadinho, iradinho. Sabe? Quer? Leia 4, 5 vezes a Bíblia inteira. Vai levar um tempo, mas leia. Mas não leia de qualquer jeito. Não leia tipo... A palavra de Deus, vamos nos voltar a um lugar santo. Vamos levar nossos tapetinhos. Não. Leia, não adianta você conhecer a palavra. Porque a palavra em si, ela não muda os nossos corações. Mas a palavra de Deus, quando ela é viva, ela tem um poder, amém? De mudar a nossa mente, de fazer-nos entender que nós somos chamados para mudar uma mentalidade. Nós somos chamados como igreja para mudar o Brasil, para mudar a nação e para mudar as próximas gerações, amém? Deus quer que aproveitamos a vida nessa terra, mas não significa viver sem regras, pelo contrário. Ele colocou tudo o que você precisa para viver, tudo, para ter uma vida de paz, alegria, uma vida em abundância. Quer uma vida em abundância em todas as áreas, não só em dinheiro, não só em filhos. Quer uma vida de abundância? Quer nunca mais pensar em separação, em morte, em se matar, em se desviar? Quer? Pegue essa palavra e bote ela dentro do teu coração, dentro da tua mente. Coma ela dia e noite. Amém? Que você nunca mais vai olhar para esse mundo e para as coisas de Deus da mesma forma. Ele deixou um manual. Ele deixou regras. Siga essas regras. Um exemplo. Eu quero viver bem com a minha família. Eu quero que os meus filhos, né? A Vivian e o Lucas, eu quero que realmente eles tenham uma vida de paz. Um casamento feliz, eu quero que eles tenham isso. Quem é pai aqui não quer que seu filho tenha um casamento feliz? Amém? Então você precisa ser um exemplo, amém? A Bíblia fala isso. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E ainda que ele for velho, ele não vai se desviar dele. Está tudo aqui, ó. Está tudo na palavra de Deus. Se você quer ensinar o seu filho a não ter um casamento derrotado, guarde o seu. Cuide do seu. Não tenha um casamento derrotado. Você quer ensinar o seu filho a não se tornar um ladrão? Não roube. Você quer que o seu filho seja bonzinho? Seja bonzinho. Você entende essas coisas? O manual de Deus nos ensina como viver nessa terra. Como viver uma vida repleta e uma vida de abundância. Amados, infelizmente hoje, eu e você, nós conhecemos tantas pessoas nessa terra frustradas. Pessoas frustradas que odeiam essa terra, odeia ter que acordar de manhã, odeia ter que estar aqui, fica o tempo todo blasfemando e falando, ai, eu queria que Jesus me levasse, eu queria estar na eternidade. Odeia a terra que Deus fez, Deus te fez, Ele te colocou aqui. Vocês estão entendendo isso? Tem tanta gente frustrada que odeia a terra, odeia esse mundo, odeia crente, odeio crente. Que ódio que eu tenho de crente. Odeia a igreja. Só falta amaldiçoar o seu Deus e morrer. Porque o resto tudo odeio. Eu odeio a igreja, eu odeio isso, eu odeio crente, eu odeio não sei o quê. Na real,
Pessoas assim são pessoas que odeiam a si mesmas. Pessoas que odeiam a si mesmas. Se frustra. Pessoas frustradas porque Deus não age da forma com que elas estão acostumadas. Pessoas que se frustram no mundo, se frustram na igreja, se frustram porque Deus não agiu da forma com que elas estão acostumadas. E vivem uma caixa tão pequenininha para um Deus tão grande, que prefere meter a boca em tudo e em todos, do que aceitar o desafio dado por Deus. O desafio, preste atenção, amém, igreja? Evite andar desnecessariamente. Já colocar no telão às vezes, né? O desafio de Deus, para mim e para você, sabe qual é? O desafio de vivermos em unidade em meio às nossas diferenças. Amém, igreja? Ontem, quando sentiram a presença de Deus, de verdade, eu senti a presença de Deus no louvor, foi uma bênção. Eu senti, cara, Deus estava nesse lugar, a presença do Senhor, um fluir de Deus. Muitas vezes fazer o louvor é algo difícil. Não é porque é a banda, porque vai errar a música, porque não sabe cantar. É porque existe um bloqueio espiritual para que as coisas aconteçam, para que o fluir de Deus aconteça. Mas sabe por que hoje as coisas estavam fluindo? Eu senti aquele fluir e Deus estava confirmando no meu coração a palavra. Porque ontem nessa igreja existiu unidade de reino, amém? Das 8 da manhã às 8 da noite, existiam igrejas de todas as denominações, aqui adorando um Deus que é verdadeiro. Amém? O desafio de vivermos em unidade em meio às nossas diferenças. Quer ser uma pessoa de papo legal? Igual quando o William Douglas pregou aqui. Quer ser uma pessoa de papo legal? Ai, não gostei do William Douglas, credo, isso eu ouvia no mundo. Quer ser uma pessoa de papo legal? Quer ser um cara de Deus? Quer ser uma pessoa de Deus? Sim ou não? Vou te dar só uma dica. Anote isso. Anote nas tábuas do teu coração, se você não trouxe nada para anotar. Deixe sempre a justiça para Deus. Amém? Pois na mão dele está a justiça e o juízo. E ele é o único, diga, o único, que conhece o coração do homem. E o único que pode julgar a intenção do homem nessa terra. Quer ser um homem de Deus? Quer ser um cara amado por todos, que todo mundo vai olhar e falar, cara, esse cara é um exemplo? Deixe a justiça na mão de Deus. Deixe a justiça para Deus. Não queira ser Deus. Nós não somos Deus. Amém? Somente Deus é conhecedor do coração do homem. Somente Ele pode conhecer o coração da tua esposa. Somente Ele pode conhecer o coração do teu marido, dos teus filhos, do teu pai. Quem somos nós? Quem é o homem para julgar o homem? Só Deus conhece o intento do nosso coração. E se você é levado muitas vezes por pensamentos ou por postagens no Facebook, ou por aquilo que você ouve, ou por aquilo que te falaram, a julgar as pessoas, lembre sempre de uma coisa, também anote isso. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto. Só que os frutos muitas vezes eles demoram para aparecer. Por isso, quer ser uma pessoa de Deus? Não julgue. Espere os frutos aparecerem. Amém? Enquanto vivemos nessa terra, Deus irá... Peraí, deixa eu beber água. Enquanto vivemos nessa terra, Deus irá usar suas ferramentas aqui para nos moldar. Para que de glória em glória, de vitória em vitória, eu e você caminhemos rumo ao cumprimento da vontade de Deus na minha e na sua vida. O instrumento que Deus usa, talvez o mais importante em todo o plano de aproximação do homem a Deus. Escute isso. O instrumento de Deus mais importante em todo o plano de aproximação do homem a Deus, através de Jesus, claro, e também um instrumento de formação e amadurecimento nas nossas vidas pessoais, se chama, sabe o quê? Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. E agora começa a pregação, amém? Oh, glória a Deus, aleluia.
Abra sua Bíblia comigo em Atos 12. Atos 12. Do 1 ao 19. Eu vou ler uma coisa que se passou na Bíblia com Pedro. Preste bem atenção, amém? Atos 12, do 1 ao 19. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas, o que aconteceu ali? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava na insistência a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado do Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Isso, amados, foi resposta das orações da igreja. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estavam orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Gente, igualzinho na igreja, uns acreditam, outros duvidam. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e a seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Todo esse cenário que Pedro viveu, de ser liberto da prisão, sem que nenhum dos guardas pare e pensa, nenhum dos guardas o viram. Eu e o Biga, a gente já fez essa oração. A gente já falou: Senhor, faz-nos invisíveis. Em lugar de muito tenso, em lugar de perigo, a gente falava: Senhor, faz-nos invisíveis. Quando a gente foi para Cuba, em Cuba, aquele ambiente espiritual daquele lugar era tão pesado, tão pesado. Você tinha vontade de sair fazendo justiça com as próprias mãos naquele lugar. O ambiente era tão pesado que a gente entrou no quarto e a gente falou: Senhor, faz-nos invisíveis ao mundo espiritual nesse lugar. Porque o peso naquele lugar era tão pesado. Mas no mesmo tempo em que nós estávamos em Cuba sofrendo aquela pressão espiritual, Deus deu sonhos à intercessão aqui. Não sei se a Rose lembra disso. E as pessoas se levantaram em oração pelas nossas vidas lá. E assim como aconteceu com Pedro, nós fizemos muitos atos proféticos ali e saímos vivos daquele lugar. Amém? No mundo espiritual, as coisas começaram a fluir, a gente se sentiu protegido por Deus e pelos anjos dele. Sabe por quê? Porque
A igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro foi liberto aqui porque existia uma igreja que orava por ele. Por isso eu te digo, a importância da igreja nas nossas vidas. A importância de Deus na aproximação do homem à eternidade. A importância da igreja. Amém? Eu vou ler um quadro que está aqui na minha Bíblia. Eu nem sei que versão, é a Bíblia da Mulher que Ora. Mas eu vou ler e você presta atenção, amém? Está lá em Atos 13, de 1 a 3, diz assim, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Durante uma reunião de oração da igreja primitiva em Antioquia, o Senhor estabeleceu um plano que mudou o mundo. Olha a pregação que eu estou falando hoje. Um plano que mudou o mundo. Os membros daquela congregação reconheceram que a mudança envolveria duas coisas. Sua resposta ao Espírito Santo, que os levara a orar e jejuar, e a decisão de enviarem Barnabé e Saulo em missão. E o mundo foi transformado. É fato que a história mudou com base nessa reunião de oração em Antioquia, na Síria. Há quase 2000 anos, qualquer análise histórica mostra que os eventos que... Olha isso. Qualquer análise... Preste atenção, amém? Qualquer análise histórica mostra que os eventos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje, em especial a civilização ocidental, podem ser ligados diretamente a esse encontro de oração. As pessoas que oram e têm consciência de sua nova identidade em Cristo, definem o rumo da história em seu mundo, seja local, regional, nacional ou internacional. A maior parte da igreja cristã de hoje pensa na fé em Cristo Jesus como fuga para os seus problemas. Deus, porém, reafirma seu desejo de que sejamos instrumentos da redenção por meio da oração intercessória, e o ministério fluirá através dela. Daí a importância dos períodos de oração com outros cristãos. Por isso, é impossível crescer e se desenvolver plenamente nosso potencial sozinhos. Não pode ser apenas eu e Deus o tempo todo. Preste atenção, calma, estou lendo, gente. Temos uma dependência mútua, porque somos definidas e refinados no contexto de um corpo local de cristãos. A edificação de um povo para realizar a obra de Deus. Vocês estão prestando atenção? Olha o que está falando. A edificação de um povo para realizar a obra de Deus ocorre na igreja local, quando estamos ligados e crescendo com o restante do corpo de Cristo. É nesse contexto que descobrimos a finalidade da nossa criação. Uma das coisas mais importantes sobre estar em uma família espiritual é descobrir o poder da oração por meio da unidade. Quando estamos unidos, ocorre uma dinâmica que acrescenta poder às orações e confiança que Deus responderá poderosamente. Cristãos orando juntos podem mudar o mundo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Amados, eu não sei quantos de vocês conseguiram entender da forma com que eu entendi isso. Alguém conseguiu entender poderosamente isso? Amém? É algo muito importante. É algo muito importante nos nossos dias. O poder de cristãos orando juntos podem mudar o mundo. É o 1% que eu falei. O 1%. Não adianta eu esperar todo mundo mudar para eu mudar. É o meu 1% que vai fazer a diferença na próxima geração. Talvez a gente esteja aqui em 2.500, 2.600, 700, 800 pessoas, 3.000, sei lá. Mas se você tomar uma atitude diante de Deus, você pode transformar a tua nação. Amém? O teu 1% somado com outros cristãos, isso pode mudar.
É claro que num ambiente desse tamanho, preste atenção você que já é da igreja, ó, abra o teu entendimento. É claro que num ambiente chamado igreja, numa igreja chamada Bola de Neve, onde as portas realmente estão abertas para todos aqueles que quiserem se sentar para ouvir a palavra, vão ter muitos com defeitos e problemas, é verdade ou não é? A igreja de Deus, ela é um hospital, onde as pessoas chegam doentes. Mas eu não estava doente, mas uma situação, quando eu fui ganhar minha filhinha no hospital, tinha mães lá, eu estava na mesma situação que elas. Mas tinham mães que estavam lá naquele hospital, tinha uma mãe que era mais senhora, ela não sabia botar uma fralda descartável na filha dela. Não foi quando eu ganhei a Vivian, foi quando eu ganhei o Lucas, há 13 anos atrás. Aquela mãe não sabia colocar uma fralda descartável. E nós duas estávamos no hospital, vocês estão entendendo isso? Nós duas no hospital, uma sabia colocar a fralda e a outra não estava. Mas aonde a gente estava? As duas no hospital. Você consegue entender? Dentro de uma igreja, existem aqueles que têm maturidade para entender quem Deus é e o propósito dele e sobre santidade. Mas dentro da mesma igreja, existem aqueles que ainda não entenderam sobre essa maturidade de quem Deus é, o poder dele e o que ele faz. Existem pessoas que estão com problemas. Pessoas que muitas vezes você olha e você julga. E você ouve algo tão triste que fede diante de Deus. É que aquela igreja é uma Babilônia. Gente, presta atenção. A igreja de Deus nessa terra, está entendendo? É só Deus que pode julgar a intenção do coração dos homens. Vocês estão entendendo, gente? É uma igreja, nós somos a igreja de Deus e Deus se alegra com a nossa unidade. Se a gente se deixar levar porque os outros falam, nós vamos se dispersar. Os planos que Deus tem para você nessa igreja, Deus vai ter que levantar outro. Preste atenção na sua vida e preste atenção em quem você tem ouvido. Deus, ele tem boca. E muitas vezes quando Deus fala algo que não é aquilo que nós pensamos. Mas não bote Deus tão grande numa caixinha tão pequena e pense, Deus só age assim como eu penso, ou como eu estou acostumada, ou como eu vi antigamente. Deus, ele tem a multiforme sabedoria dele, ele usa todas as igrejas. Amém? Então, a igreja de Deus é uma ferramenta poderosíssima para os planos de Deus com o homem. Muitos distorcem as escrituras, tentam destruir a imagem da igreja de Jesus na terra. Muitos distorcem e se baseiam em suas próprias... Presta atenção. Distorcem as escrituras e se baseiam em suas próprias frustrações para provar que não precisa de igreja. Abra os olhos, ovelhas do Senhor, amém? Muitos distorcem e usam suas próprias frustrações porque não conseguem viver em unidade. Porque tiveram lá no passado uma experiência ruim quando estavam na igreja. Aqui a prova de que a igreja de Deus unida em oração fazia com que cadeias caíssem. Cadeias caíssem. E aonde está o nosso amor? Nosso amor está em olhar para frustrações daqueles que não conseguiram vencer os seus próprios gigantes? Nós vamos seguir eles? Vamos nos dispersar? Vamos querer ficar nas nossas casas assistindo a televisão, assistindo pregações pela internet, hoje de um, amanhã de outro, amanhã do outro? Sem ter uma direção? Sem ter um caminho? Sem ter irmãos? Cara, a coisa mais legal de vir na igreja é quando você recebe uma facada nas suas costas. Sabia? A coisa mais legal é quando o irmão pisa no seu calo e te faz aquilo que você não gosta. Essa é a coisa mais legal. Essa é a emoção de estar com Jesus. Sabe por quê? Porque nós só aprendemos a perdoar passando pelas ofensas. Amém? Toda cura, ela vem porque houve uma doença. Então, como é que eu posso falar de perdão se eu não aprendi, se eu não fui vacinado contra o perdão? E a vacina da gripe é o quê? A gripe, não é? Como eu vou ser vacinado dentro da igreja se o primeiro irmão que fala de uma forma que... Ai, não gostei da forma com que aquele atalaia falou comigo. Irmão, no mesmo hospital que você está, o irmão atalaia também está. A diferença é que ele está servindo e você ainda não. E talvez hoje ele está sendo grosso com você por uma falta de sabedoria e entendimento do amor de Deus. Mas talvez seja você amanhã que esteja lá cuidando da portaria e vai entender que não dá para querer fazer o que quer dentro da casa de Deus. Amém? Você entende isso, igreja? Talvez hoje o pessoal do Ministério Infantil, papais, talvez eles te trataram mal. Mas sabe por quê? Eles estão numa superlotação lá
de 400 crianças olha para o tamanho dessa igreja e onde ninguém quer botar a mão no arado, onde poucos têm se levantado. Por isso, igreja, nós temos que olhar como Deus vê, e Deus vê as situações de cima, amém? Ele vê as situações de cima. Nós não podemos olhar só para aquilo que fizeram conosco, para as nossas frustrações, e querer colocar a igreja tudo num saco e falar, só vai sobrar um saco. Porque se jogar no rio, eu perdi um saco. Não podemos olhar dessa forma, amém? Que Deus, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Vamos voltar para a palavra. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja de Deus pode apanhar de muitos na internet, aonde for. Os crentes podem apanhar, os não sei o quê, que essa igreja é uma palhaçada. Por favor. A igreja pode até apanhar, alguns até se perderem, mas ela nunca irá acabar. Ela nunca irá parar de avançar. Coloque isso no teu coração. Deus, Ele deseja ardentemente que eu e você façamos parte do plano dEle nessa terra. Mas a igreja nunca vai parar se você se desviar. Se você não quiser mais viver em unidade, ela não vai parar. Porque os planos de Deus não param. E quando um não quer, Deus levanta o outro. Mesmo que eu e você venhamos a desistir de Deus, Deus irá levantar outro para cumprir seus propósitos. Mas a arma de Satanás contra a igreja... presta atenção. A arma de Satanás contra a igreja de Deus na terra é atingir pessoas. Mas como, pastora? Como Satanás consegue me atingir? Ele tem uma arma assim, que é certeira. Pare e pense em você agora. Tem uma arma que é certeira no nosso coração e nas nossas emoções. Sabe qual é a arma do Satanás? As ofensas. É a arma de Satanás, é a isca de Satanás para destruir a igreja e os propósitos que Deus tem na sua vida. É as ofensas. Pessoas ofendidas e magoadas enxergam através de suas ofensas e não através da cruz de Jesus e da cruz de amor. Amém? Pessoas ofendidas, elas não conseguem enxergar os outros com amor, porque elas estão magoadas, elas estão feridas. Quantas pessoas distantes de seus chamados, porque se magoaram com pessoas, principalmente irmãos da igreja, como eu já falei, por imaturidade dos dois lados. Quantas pessoas magoadas com a sua liderança. Por quê? Porque a sua liderança não corresponde às suas expectativas. Quantas pessoas tristes, magoadas, ofendidas com seus cônjuges por falta de amor. Pais e filhos por falta de perdão. A arma de Satanás para nos destruir é a ofensa. Pessoas melindrosas. Sabe o que é uma pessoa melindrosa, como diria meu avô? Ai, meu jovem. Pessoas melindrosas. Ai. Tinha um menino aqui na igreja que era do louvor, agora ele está em São José, uma bênção. Começou a igreja com a gente, o Godinho. Ele dizia assim, credo, irmão, larga a mão de ser feridento. Pessoas feridentas, pessoas ofendidas, melindrosas. Amados, a maior arte de Deus foi criar eu e você com características únicas. Eu e você com características únicas, diferentes. A Shaina, a pastora Shaina agora, a Shaina, ela veio me mostrar a ultrassom que ela fez do bebezinho dela. E ela até 1 mês e meio, 2 meses, não sei, de gestação, e estava com aquela criança que eu não conseguia enxergar, mas ela não enxergava como mãe. Naquela ultrassom, onde estava o olho, a boca, o nariz, sei lá. Nossa, perfeito. Não dá para entender nada, só mãe enxerga, né? Ela me falou que a criança se mexeu na barriga dela enquanto ela fazia ultrassom, mas ela falou que ainda não tinha perninha. Eu falei, como assim? Se empurrou como? É a arte de Deus, né? É a arte de Deus. Vamos lá. O bebê da Shaina, sabe o que a médica falou para ela? Aqui a gente pode ter médicos no nosso meio que pode comprovar isso. Aquela criança, aquele bebezinho que tinha acho que 4 centímetros desse tamanho, ela já tinha impressão digital. Com 2 meses na barriga dela. Aquela criança, a médica falou, mãe, essa criança já tem uma impressão digital. Deus, olha para o seu dedo.
Deus te fez único sobre a terra. Deus te fez único. E Deus nos fez diferentes. Para isso, de novo. Deus nos fez diferentes para que isso nos fizesse fortes. Amém? Deus te fez diferente do teu irmão, sabe para quê? Para que você fosse forte. Porque se todo mundo fosse igual, essa terra ia ser difícil. Na minha casa eu não ia suportar. Porque eu sou uma bagunceira e o Big é todo organizadinho. E quem é que ia juntar a toalha molhada naquela cama se não fosse ele? Quem? Ia ter 50 toalhas jogadas. Nós somos diferentes uns dos outros, amém? E nós temos que celebrar as nossas diferenças. Casamento é a arte de Deus de transformar pessoas normais em pessoas fortes. Porque nossas diferenças nos completam. Mas digo que a igreja tem o mesmo poder em nossas vidas. A arte de Deus de transformar pessoas normais em pessoas fortes. A igreja de Deus, o lugar onde você congrega, seja aqui ou você que veio de outra igreja, saiba, a sua igreja é a arte de Deus de transformar você em pessoa normal, em pessoa forte. Conviver em família não é fácil, pois começamos a conviver com os erros e acertos de cada um. É verdade ou não é? Conviver um dia, dois, eu sei que tem muita gente nova na igreja, porque eu tenho visto muitas pessoas novas que venham falar comigo, pessoas às vezes que nem tão novas, né? Tem gente, eu estou 3 anos na igreja, vim aqui me apresentar. Eu falo, caramba, irmão, 3 anos? Agora que você veio dizer oi? Gente, dá um jeito, marca um horário, fica na fila, mas você precisa se apresentar, amém? Eu sei que você tem ido numa célula, se apresentado, mas isso é muito legal, a gente se conhecer. Por mais que talvez você fale, poxa, eu nunca vou ter um contato pessoal com os meus pastores. Gente, olha para o seu lado, amém? Olha para o seu lado, a gente está aqui trazendo a direção para a sua vida. Talvez eu nunca te faça uma visita, mas isso, não vá na sua casa, sente com você, coma com você. Mas isso não muda a importância no mundo espiritual que nós temos sobre a sua vida. Amém? Isso não muda. Talvez não seja o pastor Bigardi que pregue aqui, mas no mundo espiritual, sabe quem é que vai dar conta do seu sangue? Ele. Então isso não muda. Nós somos os seus pastores ou não, se a gente nunca conseguiu se encontrar. Mas se você tem essa oportunidade, faça. Mas eu tenho visto muitas pessoas novas chegando à igreja. Pessoas que muitas vezes chegam na igreja e é muito legal. A primeira semana, a segunda, o primeiro ano de célula, mas de repente começa a conviver com os erros dos irmãos. De repente aquela irmãzinha acorda totalmente pirada e maluca na TPM. Totalmente pirada e maluca. E aí ela te dá uma patada naquele dia que você não esperava uma patada. E você fala, essa igreja não tem amor. Irmão, querido, se você está vindo aqui há pouco tempo, se você se converteu há pouco tempo, saiba. Os irmãos, pensa na sua casa, conviver com família é difícil também. Tem dias que eles estão burrentos. Tem dia que eles estão felizes. Tem dia que o irmão te trata bem. Tem dia que ele nem olha na sua cara. Tá entendendo? E não é, ai, não tem o amor de Jesus. Somos pessoas. É ser humano, amém? Somos humanos. Tentamos a cada dia falar, Deus me molda. Deus, eu quero do teu amor. Por isso nós clamamos juntos. Mas independente das nossas diferenças, nós temos um poder nas nossas mãos, na mão da igreja, de mudar o mundo e as próximas gerações. Mateus, estou acabando, tá? Mateus 22. Abra lá rapidinho sua Bíblia comigo em Mateus 22. Do 36 ao 40. Mateus 22. Do 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo.
Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ame ao teu Deus de todo o teu entendimento. Deus nos deu essa terra e este breve período de tempo aqui, com um propósito, e deixou um manual para que nós seguíssemos. O grande mandamento de Jesus, que resumiu o que Deus espera de nós, se resume nesse versículo. Se eu e você colocarmos em prática esse versículo que nós estamos aprendendo hoje, que eu acabei de ler, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus pensamentos, você vai se dar bem. Não tem como viver uma vida completa nessa terra sem amar o Criador dela, de todo o nosso coração, alma e pensamentos. Deus não tem como amar a Deus se não cuidamos e amamos aquilo que Ele ama. E Deus ama pessoas, amém? Fale: Deus, estou acabando, ama pessoas. Então a primeira motivação de nos reunirmos em uma igreja deve ser o amor a Deus. Mas o segundo mandamento de igual importância é amar ao teu próximo como a si mesmo. Você já se indignou com você mesmo? Você já se indignou com você mesmo? Você já se arrependeu de ter falado algo? Sim. Você já se arrependeu de ter ficado calado? Sim. Assim como aprendemos a lidar com as nossas falhas, Jesus nos ensina a enxergarmos os outros como nós nos vemos. Se eu e você, se você já conseguiu se indignar com você mesmo por algo que você mesmo fez, parou para pensar isso? Quanto mais o irmão do lado. Por isso que a Bíblia fala, por isso que Jesus falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. E olha para ele com os mesmos olhos que você tem para você. Você deixa de se amar porque você erra? Não. Você deixa de se amar porque você falou algo? Ai, falei algo para alguém, puxa, eu não me amo mais. Agora eu posso viver sem mim. Não, eu me amo, eu não posso viver sem mim. Você já ficou irado de ficar calado? Já. E muitas vezes o irmão está calado com você. Então ame a teu próximo como a ti mesmo. Por isso a importância de vencer gigantes internos, curar feridas internas, se libertar de nossas frustrações, para que essas não sejam projetadas em outros. Curar feridas, libertar das nossas frustrações, se libertar de nossas frustrações, para que essas não sejam projetadas nos outros. O nosso papel na igreja é de construir Não, vamos lá, presta atenção. Isso é muito importante, presta atenção. O nosso papel na igreja não é de construir muros que nos protejam das pessoas, mas sim construir pontes que nos unam às pessoas. Não adianta você querer se isolar do resto da igreja para não querer ser magoado e ofendidinho. Quando Deus quer que você conviva com as diferenças e construa uma ponte que une o teu coração com o coração de outras pessoas, amém? A igreja primitiva só conseguiu mudar uma geração e o reino só conseguiu avançar porque pessoas entenderam a importância da igreja e da unidade. Amados, Deus não é placa de igreja, é o que nós vimos ontem. Muitas igrejas passaram por aqui, mas Deus é amor, perdão e restauração. Deus, Ele não é revolta, Ele não é indignação, Deus, Ele não é acusação, Deus não é acusador, Ele é amor, perdão e restauração. O que Deus precisa é de pessoas dispostas a obedecer a Ele, e não pessoas que querem ser Ele. Lembra do que eu disse? A justiça pertence a Deus. Quem é o homem para julgar o seu irmão? Quem é o homem para julgar alguma igreja, a Assembleia, a Universal, a Batista, fulana, ciclana? Quem somos nós? Gente, Deus levanta cada um com um chamado específico, em uma área específica, para orar por algo específico e para ser levantado no mundo para algo específico. Dá para entender isso? Gente, Deus levanta cada um com um chamado. Cada igreja vai atuar numa área. Então devemos celebrar as nossas diferenças e não ficarmos nos acusando porque somos diferentes. Como irmãos também, nós devemos celebrar as diferenças que nos completam. Como mudar uma mentalidade nesse país se há guerra entre irmãos?
como nós vamos mudar uma geração se nós não conseguimos conviver com os nossos irmãos aqui? Adianta a gente ir falar de amor aqui na rua? Se a gente não consegue falar do amor aqui dentro? Se eu não consigo amar as pessoas, se eu faço X em pessoas, ai, você não presta para o meu ministério. Ai, você não se entrega de corpo e alma? Ah, então, tchau. Ai, você não sei o quê, você não sei o quê. Adianta eu julgar os leprosos? Adianta eu querer ir ganhar o mundo inteiro e esquecer que dentro da igreja existem pessoas que precisam de mim? Por mais, ai, mas esse crente já está 1 ano da igreja, tá? 1 ano e meio e ele se converte e vira uma bênção. O Alex, marido da Dani, levou sei lá quantos anos para se converter do Boas-Vindas. O Alex levou sei lá quantos anos, fez de tudo que você possa imaginar, mas a gente nunca desistiu dele. Deus nunca desistiu dele. A igreja nunca desistiu dele. Mas a gente não ficava ligando para ele toda semana. Ai, Alex, e aí, vai vir na igreja ou não? Vai vir na igreja ou não? Era a vivência, era falar, Deus, aonde estão os perdidos? Traz de volta os perdidos, traz de volta. Era isso que fez a diferença. Vocês estão entendendo? É isso que faz a diferença. A nossa unidade em oração. Ah, mas fulano me fez tal coisa. Ciclano nunca me ligou. Fiquei 2 meses. Ai, agora eu vou bater, que coisa feia, né? Pegar o cajadinho. Ai, fiquei 2 meses sem vir na igreja? Quando apareci, perguntaram se eu estava desviada. Imagina eu, a 4ª pessoa da Trindade, desviada. Só fiquei 6 meses sem vir na igreja. O que é 6 meses sem vir na igreja? Aí quer entrar e quer que ninguém pergunte nada. Não me olhe. Não, é claro que os irmãos vão perguntar. Claro que vai perguntar. Onde é que você está? O que você está fazendo? A sua vida. Ainda mais o ser humano, né? Que quer se meter, mas muitos querem se meter por uma parte boa. Cara, onde é que você estava? Mas aí, não vou mais na igreja, porque todo mundo quer se meter no meu problema. Vença seus gigantes internos, amém? Vença suas frustrações, não projete ela em outros, porque aí ninguém vai prestar para você. Se você não vencer os seus gigantes, se você não se amar. Amados, só aprendemos a andar de bicicleta caindo e levantando. Eu lembro do dia que eu peguei uma bicicleta e aonde eu morava tinha uma descida. Pena que os meus pais não estão aí, senão eles iam confirmar isso. Era uma descida e eu peguei a bicicletinha e fui mostrar para eles que eu sabia andar. Para o meu avô que eu sabia andar. E a bicicleta tinha freio de pé. E nessa, cara, não freou mais. Caiu a corrente ali. E daí não tinha mais freio, não tinha mais... Eu fui. Sabe o que os meus pais fizeram? Foram assim, ó, e meu pai fazia, passa aqui, passa aqui. Eu passei no meio deles, eles me cataram assim, ó. E a bicicleta foi, né? Quase arrancaram meus braços. Fiquei que nem o Bob Esponja, clec. Ficou meu braço na mão deles e eu fui, né? Mas eu aprendi a andar de bicicleta. É caindo que nós aprendemos a nos levantar. Só aprendemos o que é perdão perdoando. A vacina contra a falta de amor é a própria falta de amor. Somos vacinados por pessoas. Com as ofensas, com a deslealdade, a infidelidade, as injustiças, as traições. Nós somos mais fortes. Porque a vacina é o próprio vírus. Me pergunte, pastora, como que você aprendeu a não se ofender? Recebendo ofensas e traições, e passando por elas, e perdoando, e me libertando dos meus gigantes internos. Deixando de ser ofendido e vivendo a porção que Deus tinha para mim, e não querendo viver a porção que Deus tinha para outros. Amém? Amados, se hoje você tem pessoas dentro da igreja que precisam do teu perdão, faça hoje mesmo. Por isso que eu falei das músicas do louvor. Eu escolhi essas músicas há sei lá quantos dias atrás, 4, 5. E essa palavra eu preparei de ontem à noite para hoje. E nem lembrava das músicas. Cheguei aqui perguntando que música era. Quando a gente começou a tocar aquela música, é tempo de largar as pedras da acusação e olhar para o meu irmão com compaixão. Falei, cara, é o Espírito de Deus, amém? Trazendo isso para as nossas vidas, para essa igreja, para esse tempo. Então, se você tem pessoas dentro da igreja que precisam do teu perdão, faça isso hoje mesmo. Não carregue este fardo, pois ele é pesado demais e irá custar sua comunhão com a igreja local, onde Deus te colocou. É na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. É a palavra de Deus que fala isso, não sou eu. É na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Amado, se você hoje está triste com a tua igreja, seja aqui ou em outro lugar, pare de olhar com os olhos da ofensa e olhe através dos olhos da cruz. Aquele que se entregou por nós por amor. Jesus disse
Mesmo estando naquela cruz, ele disse: Pai, todos olhavam, blasfemavam, chutavam, levaram Jesus para uma cruz. O nosso rei e mestre, aquele que curou cegos, aquele que operou milagres. As pessoas viram os milagres de Jesus. Coisas que hoje nós vivemos nem de perto que Jesus viveu naquela época. Eles viram os milagres e eles crucificaram a Jesus. Mas aquele Jesus que nos ensinou a como amar, ele falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Amados, para terminar, a minha filha Vivian, ela me ensinou uma das maiores lições que eu aprendi em toda a minha vida cristã. A gente estava sentado na mesa e ela me pediu um frango. Ela disse: Mamãe, você pode servir um frango para mim? Um franguinho, que nem diz a filha da Gisele, um franguinho. Pode me servir um frango? Eu falei: Filha, você já está tão crescidinha, se sirva sozinha, você já é grandinha. Sabe o que ela me disse? Ela olhou para mim e falou: Mamãe, Jesus servia as pessoas. Aí, o pastor de vocês, aquele careca abençoado, olhou para mim e começou a rir e falou: É, mamãe, Jesus servia as pessoas. E agora, eu sou escrava daquela casa. Porque quando eu não quero fazer as coisas, todo mundo olha para mim e fala: Mamãe, Jesus servia as pessoas. Amor, pega um copo d'água. Ah, amor. Mamãe, Jesus servia as pessoas. Então, foi a maior lição da minha vida. Sempre que você não quiser fazer algo para alguém, você vai lembrar: Mamãe, Jesus servia as pessoas. Sempre. E quando você olhar para a carinha dela bonita, você vai falar: essa menina é de Deus. Ela me ensinou a maior lição de todas. Jesus amava as pessoas, Jesus servia as pessoas. Jesus se entregou pelas pessoas, amém? E é esse amor que eu vim falar nessa noite. Um amor que se entrega, um amor que perdoa pecados. Um amor que olha para os outros como olha para si mesmo. Um amor que se entregou por nós, e é através dos olhos de Jesus que nós temos que olhar. Se reconhecemos que a mudança no futuro das gerações está na mão da igreja de Jesus, nada pode nos vencer. Se eu e você entendemos o poder da unidade, nada pode nos vencer. Aprenda com o mestre e com a viva. Sirva as pessoas. Perdoe a quem tem te ofendido, assim como Deus te perdoa. E não saia da comunhão dos irmãos, pois é ali que Deus ordena a bênção dele. E o último versículo, Mateus 7, se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Mateus 7,12. É o último versículo. Mateus 7,12. Agora você pode dar aquele suspiro aliviado. Está acabando, vou embora. Ainda bem, para pensar, vocês nem precisam ir para o deserto para ouvir a voz de Deus. Alguns só tem que atravessar a cidade, né? Glória a Deus. Pela sua vida que não mora no Xaxim ou no Buqueirão. Que mora no Bacaxeri ou lá em Santa Felicidade. Glória a Deus pela sua vida, amém? Tu já faz um sacrifício vivo. Com esse trânsito de Curitiba é muito sacrifício. 15 minutos dirigindo, pensa, morta. Em São Paulo, você não vai na padaria da esquina comprar um pão, né, em 15 minutos. Último versículo. Mateus 7,12 fala assim: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam também. Amém? Feche seus olhos. Essa é uma noite de reconciliação. É uma noite em que nós vamos entender que se nós queremos amor, nós devemos dar amor. Se nós queremos perdão, nós devemos perdoar. Se você quer cuidado, você deve cuidar. Se você quer ser lembrado, você deve lembrar. Se você quer ser honrado, você deve honrar. Se você quer paz, promova a paz. Se você quer respeito, respeite. Mas existe um amor, que é um único amor verdadeiro. Um amor que foi capaz de mudar a história das gerações. E esse amor é o amor de Jesus. Aquele Jesus que morreu numa cruz, que todos o conhecem. A maioria de nós brasileiros já ouvimos falar desse Jesus. Seja ele morto numa cruz ou a revelação dele vivo e subindo aos céus e passeando e nos cuidando.
Se você quer hoje, nessa noite, reconciliar com Deus Criador, reconciliar a sua vida para ter uma vida de paz nessa terra e ainda ser conectado ao Deus da eternidade, através de Cristo Jesus, aquele que morreu, que se entregou pelos nossos pecados. Se você deseja o primeiro perdão, que é o perdão de Deus nas nossas vidas, que flui através de nós, para que nós possamos perdoar outros. Se você quer e deseja esse perdão, se você quer e deseja esse Deus, se conectar a esse Deus, se você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você quer uma vida de paz, não existe uma vida de paz que não seja através de Jesus Cristo. Se o desejo do teu coração, você vai fazer uma oração comigo, e essa oração é tão poderosa, palavras tão poderosas, que tem o poder de mudar o teu destino. Se esse é o desejo do teu coração, de olhos fechados, erga a sua mão. Você não precisa vir à frente, você precisa repetir essa oração comigo. Erga a sua mão, aonde você estiver, e reconcilie o teu coração com o Deus do perdão. O Deus que tem uma vida de paz para nós ainda nessa terra, sim. Você que está de mãos erguidas, faça essa oração comigo. Fale: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor nasceu, que o Senhor morreu, mas ressuscitou pelos meus pecados, e é a Ti, a esse Jesus, que eu entrego o meu coração, nesta noite, e te peço que o Senhor venha, e mude todas as áreas da minha vida, e eu me conecto agora à família de Deus, à igreja de Deus nessa terra, e conecto o meu coração com o coração de Deus, através de Cristo Jesus. É o que eu faço, e agradeço a Deus por ter enviado o seu Filho, e eu te peço, me dê uma experiência nesta semana, que eu possa entender o teu amor e o teu perdão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Ainda de olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas diante de Ti e te pedir que o teu amor, o teu perdão, a tua restauração, a tua reconciliação com o Pai, Pai, em nome de Jesus, possa vir sobre a vida dessas pessoas. Não só de palavras, não só da boca para fora, mas uma experiência sobrenatural, Pai. Uma experiência que eles possam ver, Senhor. Uma experiência no mundo espiritual. Porque é no mundo espiritual que as coisas se movem primeiro. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa semana os teus filhos tenham uma experiência contigo, possam sentir a alegria que flui através de Ti. Eu te peço que em nome de Jesus essas vidas possam ser conectadas ao Teu reino e que nunca mais venham ser roubadas da Tua presença. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas? Nessa noite